Ninguém esquece a maior roubalheira de todos os tempos. Se liga só, mano. Hoje o futebol brasileiro parece que está de luto. Veja só a reação do Flamengo e do Ronaldo Fenômeno a falarem sobre a bola de ouro roubada sobre o Vinícius Júnior, que é sinceramente o maior roubo de todos os tempos. O Flamengo postou nas redes sociais o seguinte: se na lenda do Excalibur o rei Arthur retira a espada como nenhum outro rapaz e comprova sua nobreza na lenda do nosso rei, outro Arthur vestiu o manto com a mesma naturalidade e comprovou ser a majestade de mais de 40 milhões de súditos. Assim como desfraudar a Excalibur não é qualquer um que veste o vermelho e preto com a desenvoltura e simplicidade de um herdeiro de trono, que conquistou a Europa e a torcida de um dos maiores clubes do mundo com malícia, autoridade, autenticidade e um sorriso negro irresistível, como traz felicidade. Por alguns anos, os milhões de súditos do rei Arthur assistiram encantados à lapidação de uma das joias mais preciosas do reino Flamengo. O jovem, criado com lições diárias de raça, amor e paixão, não foi só um aprendiz, mas também professor antes mesmo de alcançar a maioridade. Distribuiu a quem tinha olhos e ouvidos abertos lições de humanidade, ousadia, desenvoltura e rubro-negrismo, e até de gingado. O garoto sempre vestiu o manto com a leveza de quem nasceu e cresceu acostumado a ser gigante, botou a cara e bailou em terreno hostil. Se tornou referência dentro e fora dos gramados, comendo a bola e pegando a visão. Depois de brilhar em todas as categorias da seleção de base, a maioria da torcida do mundo já estava de olho e esperava com esse menino. Nosso moleque atrevido foi passo a passo e de passinho em passinho deslumbrava na terra e desconfiava de mais céticos e ignorantes racistas. O garoto que saiu da arquibancada programado sem deixar de ser torcedor, saiu da cidade maravilhosa para o velho continente sem deixar de ser Flamengo. Conquistou os quase 50 milhões de súditos do rei Arthur, defendendo um manto como majestade e amando o Flamengo hoje como um de nós. Hoje havia uma grande expectativa para o coração de todos, mas ele não veio daqueles que votaram na contestada premiação. Ele vem e virá daqueles que sabem que é o melhor para eles, e é muito fácil saber. De São Gonçalo a Madrid, passando pela Gávea e por Vargem Grande, você tem moral de cria e não de criado. Para todos menos alguns, você é o melhor, sem espaço de dúvida. O Clube Regatas de Flamengo e Nação Rubro-Negra tem um imenso orgulho de poder dizer que você foi formado aqui. Te amamos muito, Vini, e siga bailando sempre. Que desabafo profundo, mano. Muito profundo. E agora se liga só no que as mídias sociais estão a dizer, porque o post do Ronaldo também foi polêmico. O que acontece também? Existe uma cultura europeia muito grande. Ah, gente, mas Ronaldinho ganhou 3 vezes. O Ronaldinho Gaúcho Bruxo ganhou 2 vezes, o Rivaldo ganhou, o Romário ganhou, o Kaká foi o último a ganhar com o Brasil em 2007, claro, como outros ganharam. Mas existe uma cultura europeia assim, não há como negar, não há como esconder. E desses 100 países do ranking, eu fiz a conta aqui, não sei se eu errei, fiquei meio na dúvida, se 40 ou 41 jurados dos 100, quer dizer, 40% são europeus. Então vamos lá, 2 discussões, né? Foi injustiça com o Vini Júnior, mérito do Rodri? Eu começo pelo Rodri. É um grande jogador de meio campo, importantíssimo. Ele teve resultados importantes na última temporada, como o tetracampeonato com o Manchester City, mas é o time que tem quem o Guardiola quer, o técnico Guardiola quer. Ele foi campeão da Eurocopa, isso sim pesa muito, e foi escolhido o melhor jogador da Eurocopa. Sabe quando escolher o melhor jogador? Vai para lá, vem para cá, é meio esquisito, né? Hoje serve como exemplo. Ele é muito bom, mas eu disse que ele não é o cara. Ele não é aquele cara que faz o time dele ganhar. Não é aquele cara que vai para decidir o jogo na hora, no lance, no grande lance, numa arrancada, na velocidade, fazendo o gol da decisão na hora que ele precisa ser feito. Ele não é o cara. O Vini é o cara. Ele é o cara, a temporada mostrou isso. Com o título espanhol, com o título da Copa da Espanha, com o título da Champions League. Mas a Espanha do Rodri foi a final da Eurocopa. Vale para eles a Eurocopa. E o Brasil não foi bem na Copa América, não vale nada para eles lá. O resultado e o andamento
da Copa América. A Copa do Mundo vale muito, sim. O Messi ganhou porque a Argentina ganhou, ele foi muito bom na última Copa, que já tinha passado um pouco já a fase dele de ganhar essa bola de ouro. Mas, então, isto colocado, vem a grande discussão do dia. Não era para vazar, e eles lá da France Football juram de pés juntos e de mãos assim, que só 2 pessoas sabiam do resultado. O editor-chefe da revista e o chefe da produção da festa. Mentira. Grosseira. Ridícula. Por quê? O Real Madrid ficou sabendo de tudo. O Real Madrid sabia que o Ancelotti ia ganhar o prêmio de melhor técnico. O Real Madrid sabia que seria escolhido como melhor equipe. E o Real Madrid sabia que o Rodri receberia a bola de ouro e não o Vini Júnior. E aí entra uma outra discussão que acho que não cabe a nós. Ah, mas o Vini tinha que ter ido, o Vini tinha que estar lá, o Vini tinha que mostrar mais uma vez a força que ele tem e tem mesmo. Não foi uma decisão dele. Uma decisão de Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid. Quem vive no mundo do futebol sabe muito bem as atitudes assim, meio, às vezes, atropeladas do Florentino Pérez. Ele entendeu como uma afronta pessoal, uma falta de respeito ao Real Madrid. Então ele tem lá as razões dele. Se bem que amigos da Espanha contam que ele disse assim, bom, o Vini Júnior é uma obra minha, eu trouxe ele garoto, eu dei força para ele, dou sempre força para ele aqui no Real Madrid, mas não contou um outro lado da história que os espanhóis estão falando hoje, de que ele não quis contratar o Rodri, porque o Rodri tinha origem lá do Atlético de Madrid, então a rivalidade, ele tinha o Rodri, é um excelente jogador, mas é mais um jogador de meio campo, ele tá certo aí nesse ponto. Nesse ponto ele tá certo. O Rodri não é o cara, o Vini Júnior é o cara. Mas o que mais me incomoda nisso tudo é essa cara de pensamento europeu que existe nessa escolha. Porque alguma vez o Rodri falou alguma coisa tão assim importante que tenha provocado manchetes ou feito alguém tremer, ou alguém se arrepender de alguma coisa, ou alguém ser preso pelo horror do racismo, como alguns já foram. Mas, na verdade, algumas vezes eu citei a respeito dessa luta do Vinícius Júnior com relação ao racismo, que poderia custar algumas coisas a ele. E até citar o exemplo do Bosman, que depois que ele reverteu a história do futebol, liberando os passes de todo mundo, ele nunca mais conseguiu trabalho. Claro, o Bosman é um jogador de um nível bem fraquinho, não se compara ao talento do Vinícius Júnior, mas o futebol pune, o futebol não gosta desse tipo de coisa, não gosta desse tipo de reação. Então é bom citar que não foi hoje que isso foi decidido. A votação, ela vem por meses, né? São capitães de seleções, técnicos, alguns jornalistas, então isso aí já vem. E o Vinícius, ele se desgastou com essa história toda, mas eu acho que esse é o grande prêmio que ele tem, que ele obteve. Ele passa para a história do futebol, no meu modo de entender, pela luta contra o racismo. E ficou muito claro o racismo que ele citou até da Espanha no jogo de sábado, quando o Yamal também foi tratado com racismo pela torcida do Real Madrid, que é a torcida do Vinícius Júnior. E a gente nunca sentiu da parte do próprio Real Madrid uma força para o Vinícius. Às vezes ele passou um pouquinho do ponto, como a história a Espanha toda é racista, não devia ter Copa e tal, mas de um modo geral essa luta dele tirou dele a possibilidade. Com relação ao voto, para que eu seja coerente com o que eu falo aqui, para mim, o melhor dos últimos 3 anos no futebol chama-se Kevin De Bruyne. Eu teria votado no De Bruyne, segundo o Rodri e terceiro o Vinícius. Mas isso sou eu. E acho que um prêmio de melhor para o Vinícius Júnior seria coisa justa pela espetacularidade dele, pelo momento que ele esteve presente nas decisões. Agora, eu gosto mais do jeito de jogar, da maneira como... E outra coisa, o time que eu mais vejo jogar é o Manchester City, muito mais do que o Real Madrid. Então, também a minha análise em cima do De Bruyne e do Rodri é diferente. Então, eu já falei algumas vezes que eu votaria. Não acho nenhum absurdo pelo que o Rodri joga, é um jogador de altíssimo nível, mas entendo sim que o Vinícius Júnior não perdeu pelo futebol. Ele perdeu pela luta dele contra o racismo. Tenho certeza disso. A escolha não foi para ele, não é porque... Por exemplo, eu voto, tá, entre Rodri e Vinícius, eu votaria no Rodri. O De Bruyne. Calma aí. Você votaria no Rodri nessa temporada? Então, votaria por tudo que ele fez com a seleção espanhola, a invencibilidade do City. Mas, pilhado,
Isso aí é outra coisa. Não foi por isso que ele perdeu. Não foi. É que eu gosto do jeito de jogar. Entre um e outro, como diz o Vampeta, na baba, eu escolheria o Rodri. Eu gosto muito dele jogar. Não acho nenhum absurdo. Mas entendo que o Vinícius não perdeu por esse tipo de voto que eu dei. Eu gosto mais do Rodri. Não. Ele perdeu porque ele estava lutando contra uma coisa que incomoda o futebol. E aí é sacanagem. Esse é o ponto. Ele não perdeu pela bola. Pela bola ele poderia ganhar tranquilamente porque ele foi espetacular. Ele foi decisivo em momentos importantes. Então, eu entendo que o voto não foi por bola, foi por filosofia. E aí tá errado.